Meu nome é Camilo Farias, como foi apresentado, eu sou formado em Engenharia Civil, fui aluno da Universidade Federal da Paraíba, justamente na transição eu era aluno, me formei em 2003, já o UFCG, que eu era do Campus 2, Campina Grande, e tive também a oportunidade de viver a Universidade Federal de Campina Grande como aluno e a Universidade Federal da Paraíba como aluno também. Sou professor da instituição, também tenho essa experiência como professor, a visão do professor, a visão do aluno, e tive a oportunidade de ocupar algumas funções administrativas, como a coordenação de curso, coordenador administrativo da Unidade Acadêmica de Ciências e Tecnologia Ambiental, e também fui vice-diretor de centro, e hoje estou na posição de vice-reitor da Universidade Federal de Campina Grande. Então, tive também a oportunidade de participar de várias câmaras deliberativas da universidade, e acredito que essa experiência, ao longo desse tempo, com essa experiência, eu posso trazer uma visão da estrutura organizacional da Universidade Federal de Campina Grande, e aí, honestamente, eu vou tratar do que a gente considera, pela nossa participação nessas instâncias, da universidade, o que a gente considera como sendo positivo e como sendo negativo, porque eu acho que esse é um momento em que a gente tem que reconhecer as dificuldades que a universidade enfrenta por conta do documento construído e, ao mesmo tempo, o que a gente trouxe de positivo em relação ao que a gente era antes com o estatuto anterior. Então, o nosso estatuto também é de 2002 para 2003, justamente no momento em que a gente faz o desmembramento da Universidade Federal da Paraíba, e também na Universidade Federal de Campina Grande estamos pensando nessa reestruturação, na criação de uma nova estatuinte para fazer justamente as correções que a gente entende como sendo interessantes, obviamente com o crivo da comunidade acadêmica. Então, peço para passar. Então, eu dividi a estrutura da palestra em 3 pontos. Eu vou falar um pouco dos aspectos gerais sobre o UFCG, de forma muito rápida. A gente tem 15 minutos, 15 minutos eu acho que a gente tem que ser bastante pragmático, porque é muita informação. 2, eu vou destrinchar de maneira também pragmática o modelo organizacional adotado na UFCG, que eu acredito que é um modelo, se a gente for para os aspectos teóricos, é um modelo burocrático racional, com colegiados e também, por que não, um modelo político, em que a gente tem participação de vários stakeholders, como o grupamento de alunos, o grupamento de técnico administrativo, o grupamento de professores. Então, são pessoas que têm interesses diferenciados, e esses interesses diferenciados geram conflitos, e aí os nossos colegiados normalmente funcionam também por conta dessas pressões, por conta digamos assim, esse embate salutar, para construir a comunidade universitária como a gente pensa. Então, eu vejo como um mix, uma mistura, como um mix de modelos teóricos, burocrático e racional, como eu disse, o político, o modelo de colegiado, e também, por que não, o modelo social, um modelo com participação social, que a gente tenta trazer a comunidade externa para participar da construção da universidade. Afinal de contas, a universidade recebe alunos, recebe crias da sociedade, e depois a gente devolve aqueles alunos como profissionais formados para a nossa sociedade, para atuar no mercado de trabalho. Então, a gente tem essa função primordial, acredito, missão como princípio de todas as universidades, de formar profissionais de qualidade. E aí, ao longo da apresentação do modelo, eu vou tentar fazer alguns destaques sobre o modelo adotado, e no final eu faço apenas um resumo. É óbvio que a gente tem uma porção de coisas, acho que na discussão a gente pode tratar de coisas mais específicas, mas eu destaquei aqui o que a gente considera hoje os aspectos mais positivos e negativos do modelo adotado. Pode passar, por favor. Então, o UFCG hoje, eu fiz um comparativo de 2002.1, o período 2002.1 e o 2018.1. Inclusive, o período 2002.1 e o 2002.2, a gente viveu sob a tutela da UFCG do ponto de vista econômico-financeiro, porque não tinha mais como ter orçamento no momento do desmembramento. Então, foi um momento também bastante crítico, de negociação, porque as duas universidades trabalharam como uma, pelo menos nesse aspecto. Então, nós tínhamos 6 centros, e hoje nós temos 11 centros que têm funções tanto acadêmicas como administrativas. As unidades acadêmicas, que seria de uma maneira, digamos assim, de uma maneira bastante simplista, a gente poderia comparar com o que hoje a UFPB tem como departamento. De uma maneira bastante simplista, mas ao longo da apresentação eu vou tentar deixar isso mais claro.
Então, nós tínhamos 27 departamentos, na verdade, em 2002, e hoje nós temos 52 unidades acadêmicas. Então, meio que dobraram de tamanho. Também isso em função do REUNE e também em função da própria característica da unidade acadêmica, né, que traz esse perfil de um curso, uma unidade acadêmica, que nem sempre é o adequado. Bom, cursos de graduação nós tínhamos 29, hoje nós temos 96, considerando as diferenças de turnos. Na verdade, a gente tem 77 cursos de graduação e com cursos como direito, por exemplo, direito matutino, vespertino e noturno, a gente, considerando cada um curso diferente, nós temos 96 cursos. Os alunos de graduação matriculados em 2002 eram 7.409, em 2018.1, 15.167, mais do que dobrou. E programas de pós-graduação saímos de 8 para 35, com 43 cursos, né, somando mestrado com doutorado. E uma informação também importante é que no início nós éramos 4 campi, nós éramos Campina Grande, Patos, Souza e Cajazeiras, e com a expansão a gente passou a ter 7 campi, que mantém-se Campina Grande, Patos, Souza e Cajazeiras, e adiciona-se Pombal, Cuité e Sumé, né, espalhados aí, desde de Campina Grande, passando pelo Sertão e passando pelo Cariri. Pode passar. Então, de uma forma bastante resumida, o nosso estatuto traz essa estrutura acadêmica e administrativa. Em primeiro lugar, nós temos o Conselho Social Consultivo, que é um conselho, na verdade, composto pelo reitor e por representantes da sociedade. Nós temos os órgãos da administração superior, nós temos os centros e, por fim, nós temos as unidades acadêmicas. Pode passar. Eu acho que isso. O Conselho Social Consultivo ele tem como função contribuir para a definição das políticas da instituição. Como o próprio nome diz, ele não tem função deliberativa, ele é mais um conselho para a gente ter, digamos assim, a opinião da comunidade externa. Como eu disse, composto pelo reitor e representantes da sociedade. Pode passar. Tem uma informação aí que já é um destaque que eu faço. A gente tem uma dificuldade, na verdade, eu não vou dizer nem dificuldade, a gente nunca conseguiu reunir esse Conselho Social Consultivo. Então, como eu disse, né, a gente precisa prestar atenção na construção do Estatuto para ver a questão de execuibilidade do que a gente vai propor. Então, a tentativa aí é que o nosso Estatuto tivesse uma função o mais democrática possível, que é bom. Em contrapartida, ao se tornar bastante, digamos assim, diverso, a gente tem a dificuldade. E a principal dificuldade é justamente a comunidade externa. Então, por várias vezes, tentamos fazer a constituição dos representantes e digamos assim, os representantes, e aí os representantes mais variados possível, Ministério Público, conselhos profissionais, associação de trabalhadores, associação de representação de alunos, representação de técnicos, representação de docentes. Então, uma lista gigante, que se você acessar o Estatuto, você vai ver de representações. Então, nós tivemos representantes que nunca mandaram, nunca constituíram seus representantes. Tivemos, inclusive, representações que disseram, grupos que disseram que a gente não tem interesse em participar da... Então, essa dificuldade ela deve ser considerada na elaboração da Estatuinte. Então, composição inviável hoje, devido às muitas representações, devido a essas dificuldades. Pode passar. Esse é o primeiro. Então, a gente já tem de cara uma dificuldade tremenda na questão da composição, da constituição desse Conselho Consultivo. O segundo aspecto, né, o segundo ponto da nossa estrutura, são os órgãos de administração superior. Então, nós temos o Conselho Universitário, que é composto pelo colegiado pleno e pelas câmaras deliberativas superiores, sendo o colegiado pleno a instância que a gente considera que é talvez a mais importante, onde a gente tem reuniões mensais, onde a gente delibera e a gente faz, fiscaliza, cria, faz uma série de funções que seguem o nosso colegiado superior. O Conselho Universitário normalmente se reúne em momentos específicos, como colação de grau, posse de reitor, que todas as câmaras conseguem se reunir. Mas essas câmaras funcionam de forma separada e deliberam. Temos o Conselho Curador e temos a reitoria. Dá uma passada para frente.
No Conselho Universitário, aí tem uma definição tirada do Estatuto, né? Órgão máximo com funções normativas, deliberativas, de planejamento e de fiscalização, que são normalmente, digamos assim, encabeçadas pelo colegiado pleno, como a instância de recurso final da universidade. O Conselho Curador é órgão fiscal e deliberativo em assuntos econômicos e financeiros. Também temos questões com respeito ao Conselho Curador, dificuldade de conseguir a reunião por conta do número elevado de membros, e aí a formação de quórum ela se torna dificultosa. E aí termina uma Câmara Deliberativa que tem funções conflituosas, que tem, digamos assim, princípios similares, engolindo, né, e atuando como Conselho Curador em alguns aspectos. Então, isso tem que se ter cuidado, né, tem que verificar. E a reitoria, que é o órgão executivo, né, que tem a função de coordenar, fiscalizar e superintender as atividades da universidade. Então, eu fiz um destaque aqui para a questão do colegiado pleno e câmaras deliberativas superiores. Isso está posto no nosso estatuto carimbado. Então, nós temos a Câmara Superior de Ensino. Nós adotamos ensino porque nós temos a escola técnica, né, com ensino médio e ensino profissionalizante. Então, nós temos essa Câmara Superior de Ensino, que vai tratar das questões de graduação e das questões da escola. Temos a Câmara Superior de Pós-Graduação. Temos a Câmara Superior de Pesquisa e Extensão. Acredito que isso é uma grande novidade em relação à estrutura que a gente tem aqui na UFPB, que foi a junção de pesquisa com extensão, que antes era pesquisa e pós-graduação. E aí a gente acredita, opinião pessoal e opinião dos demais membros da gestão, que a gente não teve resultados significativos ao trazer a pesquisa para a extensão. Que, na verdade, eu estava até conversando mais cedo hoje com o professor Daniel, na verdade, a pesquisa termina engolindo a extensão, como era feito com os assuntos comunitários, né, anteriormente. Então, acho que, por questões culturais, por várias outras questões, talvez essa junção não tenha trazido resultados significativos na nossa opinião. E a Câmara Superior de Gestão Administrativa e Financeira. Então, ao carimbar essas câmaras dessa forma no Estatuto, que acredito, como o de vocês, necessita de 2/3 do Conselho Universitário para que seja modificado, de certa forma, engessa. Então, há de se pensar em quais câmaras, quais pró-reitorias devem ser colocadas de forma fixa, né, no Estatuto, né? E aí, eu acredito que dá um pouco mais de liberdade para a gestão para atuar de acordo com a temporalidade nas ações que são requeridas pela universidade, né, naquele momento. Então, seria basicamente isso. E uma coisa interessante que temos no nosso estatuto é que a gente todos os presidentes de todas as câmaras, de todos os colegiados, eles não têm direito a voto de qualidade e nem têm direito a veto. Então, claro que isso é uma ação que visa você alargar a questão de democracia. Então, quando há um empate, tem que se discutir até que esse empate seja desfeito. E isso, às vezes, toma tempo, inclusive de ter novas reuniões em outros momentos. Então, tem um lado bom e tem um lado ruim que tem que ser avaliado. E a questão do poder de veto, a gente já enfrentou alguns conflitos, porque, às vezes, decisão, principalmente do colegiado pleno, que são decisões colegiadas, às vezes vão de encontro ao que está posto na legislação. E a gente entende que a universidade, como foi explicado pelo professor de Direito aí no vídeo institucional, a universidade é autônoma, ela não é soberana. Então, a gente deve respeito às leis do país. E o poder de veto do reitor, por exemplo, quando há uma certa ilegalidade, a gente acredita que seja algo imprescindível. Tanto que, devido a essas questões, algumas vezes nós fomos provocados pelo Ministério Público e tem que se fazer essa explicação o tempo todo, e todos os membros do colegiado que são imputados, não apenas o reitor, porque ele não tem poder de veto. Então, o reitor passa a ser, e aí estou fazendo como exemplo o reitor, nesse destaque, mas, é claro, o presidente do colegiado de curso, ele também não tem poder de veto e também não tem voto de qualidade. Então, todas as instâncias têm esse aspecto que tem o seu lado positivo e que tem o seu lado também que dificulta algumas ações. Aí tem que ponderar e verificar. Pode passar.
Bom, a reitoria é formada pelo reitor e vice-reitor, pró-reitorias, aí da 1 a 5 são pró-reitorias fixas, né? A pró-reitoria de ensino, sendo que o pró-reitor de ensino preside a Câmara Superior de Ensino, que é um órgão deliberativo superior, a pró-reitoria de pós-graduação, presidindo a Câmara de Pós-Graduação, a de pesquisa e extensão, presidindo a Câmara de Pesquisa e Extensão, a de gestão administrativa e financeira, presidindo a Câmara de Gestão Administrativa e Financeira, a pró-reitoria de assuntos comunitários não possui Câmara, não possui colegiado, né, nesse aspecto. E aí nós temos mais 3 estruturas que foram criadas no regimento da reitoria, na forma de secretarias, que no caso é a Secretaria de Recursos Humanos, Secretaria de Planejamento e Orçamento e Prefeitura Universitária, que tem status de pró-reitoria. Temos as assessorias, né, assessoria internacional, outras assessorias que são criadas pela reitoria, órgãos suplementares também, que são possíveis de ser criados, como foram criados as secretarias, e órgãos de apoio acadêmico administrativo previsto no Estatuto. Pode passar para frente um pouco. Aí eu vou fazer outro destaque. Vice-reitor deve assumir uma das pró-reitorias. A maior parte das universidades se tem 7 pró-reitorias e a vice-reitoria. Então, como a gente tem 8 instâncias com status de reitoria, de pró-reitoria, desculpe, então o vice-reitor assume uma das pró-reitorias. E aí eu vou fazer as minhas vezes, né, como vice-reitor. É realmente surreal, porque eu assumo a Secretaria de Planejamento e Orçamento. Então, o vice-reitor é muito solicitado na Universidade Federal de Campina Grande, até porque o reitor, às vezes, tem que viajar bastante, né, para Andifes e para outras situações. Nós somos uma estrutura multicamp, com 7 campi, então a gente tem que se locomover o tempo todo entre esses campi, porque a gente não pode ficar tão distante. Eventos, solenidades, audiências. Então, tudo isso traz um complicador no caso de você sobrepor. Eu acredito que nós somos uma das únicas universidades em que o vice-reitor assume uma pró-reitoria. Então, a gente não vê isso exatamente com bons olhos, é uma das coisas que a gente gostaria de alterar para que o vice-reitor pudesse realmente assessorar, ajudar o reitor nas suas atividades e substituir em momentos de sua ausência. Nomenclatura das pró-reitorias pré-definidas, então a gente não pode modificar isso, a não ser que a gente reúna 2/3 do consune. Novamente, a gente pode ter pró-reitorias específicas, em momentos específicos, principalmente porque a gente tem regras específicas sendo emanadas ao tempo todo para criar novos procedimentos, para criar novas... tá bom. Então, é importante que a gente tenha essa questão aí da nomenclatura de pró-reitorias bem pensada antes da conclusão da estatuinte. Juntar pesquisa e extensão não deu o resultado que a gente esperava também, já fiz esse destaque. E aí a gente se pergunta, extensão sozinha? Extensão junto com assuntos comunitários? Não, tudo isso tem que ser discutido, né? Até porque a extensão ela tem uma importância fora do comum. A gente acredita que a indissociabilidade entre ensino, que é um dos nossos princípios, pesquisa e extensão, ela deve acontecer na universidade como um todo, e não apenas no nome. Então, acredito que o nome ele não é suficiente para reproduzir o princípio que a gente espera, da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Pode passar. Aí nós temos a estrutura do centro, formado pela diretoria, que é o diretor e vice-diretor de centro. E nós temos o CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão no âmbito do centro, e o CONSAD, Conselho Administrativo no âmbito do centro. Pode passar só para... desculpa, volta só um pouquinho. Vocês podem notar... do centro. Vocês podem notar que eu já citei vários órgãos colegiados, né? Vários. O Conselho Universitário tem um colegiado pleno, que é colegiado, e as câmaras superiores, que também é colegiado. No centro, nós temos... o Conselho Curador também, né? No centro, nós temos o CEP, que é o Conselho de Pesquisa, Ensino e Extensão, Pesquisa e Extensão, e temos o Conselho Administrativo. Aí pode passar, que eu acho que digamos assim, o avanço mais significativo que a gente teve foi na questão da instituição da unidade acadêmica com coordenação executiva colegiada, que traz uma diferença bastante significativa em relação à questão dos departamentos. Nós não temos chefe de departamento e vice-chefe de departamento, nós temos um coordenador administrativo. Então, se uma determinada unidade acadêmica tem 2 cursos, 3 cursos, um curso, nós temos um coordenador administrativo.
Se tiver um curso, nós temos um coordenador de curso, não existe a figura do vice-coordenador de curso. Se tiver 2, 3 cursos, cada curso tem o seu coordenador. Não existe vice-coordenador de curso. Então, com isso, a gente enxugou um pouco a estrutura. E aí, essas pessoas, tanto o coordenador administrativo, como o coordenador de curso, como o coordenador de pesquisa e extensão, que foi uma figura criada no âmbito da unidade, essas 3 pessoas, ou mais, se tiver mais cursos, elas respondem solidariamente pela unidade acadêmica, no caso, a gente chama de coordenação executiva colegiada. Então, na ausência do coordenador administrativo, o coordenador de curso ou o coordenador de pesquisa e extensão assume as funções, então, férias e etc. Então, com isso, a gente enxugou a estrutura, que o momento também exigiu isso. No desmembramento, a UFCG ficou com um déficit de funções gratificadas, entre outras gratificações, e aí a gente teve que assumir essa função. Então, nós temos a Assembleia, que é outra estrutura colegiada, onde participa todos os professores da unidade acadêmica, representação de técnico administrativo e representação de estudantes. E temos os colegiados de curso, que são para cada curso. Nós temos um coordenador de curso como presidente colegiado de curso e uma parte dos professores, um número mínimo de professores e representação de técnico administrativo e de alunos, que é no 70-15-15. Então, essa unidade acadêmica a gente vê como um destaque bastante positivo para a nossa estrutura organizacional. E tem funcionado bem. Com exceção da coordenação de pesquisa e extensão, que a gente vê limitações, porque, por exemplo, a gente não tem funções gratificadas para esse pessoal, então a gente sente um certo desestímulo na função, não só por causa do recurso, mas porque os outros têm e não têm e causa um certo conflito. Então, a Assembleia, ela normatiza e delibera no âmbito da unidade acadêmica, a coordenação executiva colegiada, como o próprio nome diz, é um órgão executivo, é de responsabilidade solidária, e os colegiados de curso é um órgão normativo e deliberativo no âmbito do curso. Aí vocês sabem que as normas do MEC criam núcleo docente estruturante e etc. E aí a gente, fazendo esse resgate das unidades colegiadas que a gente tem, a gente vê isso também como uma dificuldade muito grande. É muito democrático. Então, tem a participação em várias instâncias. Nós temos várias instâncias. Então, um aluno ele pode recorrer ao colegiado, ele vai no coordenador do curso, recorre ao colegiado, pode recorrer à Pró-Reitoria de Ensino, pode recorrer à Câmara Superior de Ensino e ele pode recorrer ao colegiado pleno. Então, essa estrutura ela é muito pesada, ela é muito demorada. Então, muitas vezes, a gente tem perda de objeto, tem limitações no processamento. Entre as coisas boas que a gente tem, a gente faz esse destaque, porque eu acredito que a gente tem que realmente falar sobre as dificuldades que a gente enfrenta, não só como gestão, mas também como aluno que fui, como professor e coordenador e outras instâncias que eu ocupei. Então, fazer rapidamente aqui alguns destaques, mais um resumo do que a gente já falou. Conceito social consultivo com composição enviável, no que a gente entende, apesar de vários esforços. Vice-reitor na condição de pró-reitor também é uma coisa que a gente, não só eu, mas a gestão como toda, a equipe como um todo, vê como algo que tem prejudicado o funcionamento da universidade. Número e nomenclatura de pró-reitorias pré-definidos é algo a se pensar. Não há voto de qualidade nem veto para os presidentes dos órgãos colegiados, também é algo a se refletir. Pode passar. Número muito grande de órgãos colegiados e instâncias recursais. Eu coloquei aqui um exemplo só para a gente ter uma ideia. Colegiado de curso, Assembleia da Unidade, CEP-CONSAD, que é no centro, no âmbito do centro, Câmaras Superiores, Conselho Curador, Colegiado Pleno. Então, normalmente, nos processos administrativos, a gente tem 3 instâncias, né? Você responde até 3 instâncias. Nós podemos chegar a várias instâncias e isso não me parece adequado. Então, o processo mais democrático é muito bom, mas a gente tem que fazer a contrapartida com a questão da morosidade na resposta. Não adianta a gente ser extremamente democrático, mas não dar a resposta aos pleiteantes, né, de alguma dificuldade que enfrenta. E, principalmente nas câmaras superiores, por ser uma estrutura multicamp, temos dificuldade na composição do quórum e temos dificuldade também na questão, por exemplo, hoje que vivemos um arroxo orçamentário, no pagamento de diárias, por ser um instituto multicamp, uma formação muito grande. Vocês veem que a universidade, quando foi criado o estatuto, a Universidade Federal de Campina Grande, a gente tinha 27 unidades acadêmicas, hoje nós temos 52 unidades acadêmicas, então isso incha o número de pessoas participando desses fóruns, o que traz também dificuldades na formação do quórum, ou seja, a gente tem muitas reuniões que são canceladas por não ter o quórum regimental, e também na questão, por que não dizer, orçamentária, né? Na questão de manter esse funcionamento desses fóruns uma vez por mês.
Juntar a pesquisa e extensão não deu o resultado significativo que a gente esperava, porque, na nossa opinião, a pesquisa termina engolindo a extensão, e eu acho que o propósito não é esse, o propósito de colocar pesquisa e extensão lado a lado não era de um engolir o outro, e eu acho que o problema aí é muito mais profundo do que apenas a nomenclatura, ou onde está a extensão, ou onde está a pesquisa. De todo modo, a experiência pesquisa e pós-graduação nos parece, a extensão ainda é algo a se pensar, mas a pesquisa e pós-graduação nos parece mais favorável estarem juntos, que eu acho que aqui na UFPB é dessa forma. Então, por mais que tenhamos tido rejeições ao modelo da unidade acadêmica durante todo o processo, a coordenação executiva colegiada é vista com bons olhos, né, em todos os procedimentos que a gente realiza, então é algo que a gente vê como bom e tem funcionado. E um último aspecto que eu não destaquei durante a apresentação, até porque ia sair um pouco fora, é a questão das unidades gestoras descentralizadas. Nosso estatuto prevê que centros e unidades acadêmicas tenham unidade gestora, o que é extremamente inviável nas condições que a gente vê hoje. Então, nós tivemos experiências boas de unidade gestora descentralizada nos campos fora de sede, porque tem equipe trabalhando, fazendo processo licitatório, fazendo tudo direitinho, mas nos campos da sede nós montamos uma estrutura com o pessoal, por conta da segregação de funções, uma estrutura robusta, né, com servidores, para fazer poucos empenhos por ano. E isso não é eficiente, a universidade tem que prezar pela questão da eficiência. Então, hoje a gente vê isso também como uma dificuldade colocada. Eu acredito que é isso. Eu acho que durante a discussão a gente pode apresentar mais e tratar um pouco mais sobre a universidade. Muito obrigado.